Não, beleza, não tem problema não. Essa Breast Cancer Wisconsin tem 569 amostras. Número de atributos, 32 atributos. Tá certo? O primeiro atributo, na verdade, é só um ID, vocês vão ignorar ele, a primeira coluna. A segunda coluna, ela é o diagnóstico que vocês vão dar, se é maligno ou benigno, tá certo? Isso aqui é a classificação. Do terceiro atributo ao 32º, são os atributos, são um X de entrada da amostra. Tá certo? Então, basicamente, vocês vão usar isso. Tá falando aqui se tem dado faltante na base de dados. Não tem dado faltante. Dado faltante é quando você tem uma base de dados com um ponto de interrogação em algum lugar. Tipo, esse dado aqui está faltando. É um problema de classificação. Vocês vão adaptar a rede de vocês. Basicamente, vocês não vão fazer adaptação nenhuma, né? Só fazer a leitura dessa nova base de dados. Talvez vocês vão ter que adaptar o número de neurônios na camada intermediária, eu estou imaginando. Basicamente isso. O NI, vocês vão ter que dar uma procurada para saber qual é o melhor NI. Mas eu quero passar para vocês algumas técnicas que vão melhorar, ou podem melhorar, o aprendizado da sua rede neural. A primeira delas é o balanceamento. Aí eu vou fazer melhor desenhar aqui. Deixa eu voltar no UCI Learning Machine aqui. Dataset Description. Eu achei que ia abrir aqui. Então vamos lá na base de dados. Número de instância 569. Número de atributos 32. Classificação. Aqui está falando que tem 357 amostras cuja classe é benigna e 212 cuja classe é maligna. Tá certo? O que eu queria dizer disso? Geralmente, quando a gente vai pegar amostras desse tipo de câncer, por exemplo, a gente encontra uma quantidade muito maior de amostras benignas e uma quantidade muito pequena de amostras malignas. Tá claro isso, gente? É normal isso, não é? Não é todo mundo que chega lá para fazer um exame de câncer que está com câncer, mesmo que esteja com suspeita. Isso faz sentido para vocês? Sim. Faz. Então tá bom. Então vamos supor que das amostras que são malignas, somente 5% das amostras são malignas. E 95% das amostras são benignas. Você concorda se eu falar assim com vocês? Olha, a minha rede neural, eu treino ela e eu estou errando 93%. Você acha que esse 93% é bom? E se eu estiver errando todas as amostras malignas e 2% das benignas? Esse é um problema. É um problema grave, né? Então, começa por aí o problema de balanceamento de classes. Essa aqui é a classe 1 e essa aqui é a classe 2. Tá certo? Esse é um dos problemas. Outro problema, além disso, é que a nossa rede neural tende a aprender melhor os padrões o número de classe é maior. O número de amostras daquela classe é maior. Por exemplo, se eu passar essas amostras e eu tentar decorá-las,
e tentar prever no meu cérebro se é maligno ou benigno, eu consigo achar padrões mais rápidos e mais pré-estabelecidos com esse volume maior, 95%, do que somente com 5%. As amostras vão estar mais dispersas uma das outras. Então, além desse problema de se eu acertar 93% e estiver errando todas as malignas, eu tenho uma tendência de aprender melhor a classe que tem mais amostras. Isso faz sentido para vocês? Faz todo Nem sentido. tanto. Não deu para entender muito bem. Se você está errando todas as benignas, você tem mais chance de aprender elas? Não. Eu estou dizendo o seguinte, se eu tenho uma quantidade maior de benigna, 95%, por exemplo, as amostras, elas seguem um padrão. E os padrões delas, elas estão mais próximas umas das outras. Se eu tenho só 5% de amostras, corre o risco das amostras estarem mais dispersas. O que significa isso? Do universo de amostras que eu tenho isso aqui. Vamos supor que 95% das amostras estão aqui. Elas estão mais concentradas, mais perto uma das outras, por eu ter uma quantidade maior de amostras. Geralmente isso ocorre. E esses 5%, por eu ter uma quantidade de amostra menor, elas estão mais dispersas umas das outras. E essa dispersão me atrapalha eu encontrar um padrão entre elas. E essa aproximação me ajuda a encontrar um padrão entre elas para eu classificar. Aí, dependendo de como coloca o coeficiente de aprendizado, pode ser mais difícil de pegar, de aprender das que estão aglomeradas e mais fácil de aprender das que estão dispersas, ou não? É mais fácil aprender dessas aqui, ó. Independente do coeficiente de aprendizado, é mais fácil aprender essas aqui, que tem uma quantidade muito maior de amostras para a classe 1 e uma quantidade muito menor de amostras para a classe 2, por exemplo. Entendi. Isso é natural. Até nós, como seres humanos, nós temos essa tendência. Se eu encontrar uma quantidade absurda de... Vamos supor que vocês têm 100 linhas para decorar. E vocês começam a decorar, vocês percebem que 95% das linhas, elas seguem um padrão meio parecido, que se você decorar só as 95, sem precisar de decorar as 5, vocês vão tirar 95 pontos na prova. Você está entendendo? Aí vocês esquecem das 5%. É uma coisa natural do ser humano e a rede neural segue um pouco essa naturalidade. Tá certo? Então, o problema de balanceamento é, se eu vou tentar resolver com balanceamento duas coisas. Primeiro se a minha rede estiver errando 93%, eu corro o risco de estar errando uma classe inteira. E outra coisa, quando eu aprendo melhor, quando eu tenho uma classe desbalanceada, eu aprendo melhor aquela classe que tem mais amostras. De forma geral, isso não segue uma regra rígida, não. Tá certo? Vai depender do grau de dispersão das amostras, de aproximação e assim por diante. Tá certo isso, gente? Então, tem dois problemas que a gente vai tentar resolver. Primeiro se eu estou errando 93%, acertando 93%, eu posso estar errando a outra classe inteira. Isso é um problema grave. E outro problema que é um problema já conhecido na literatura eu aprendo melhor, isso de forma geral, não é uma regra fixa, mas de forma geral eu aprendo melhor aquela classe que tem mais amostras. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é eu replicar esses 5% aqui. Fazer ele vezes 5% replicado várias vezes, 19 vezes. Aí eu vou ter uma quantidade de amostras da classe 2 parecido com a da classe 1. Essa é uma possibilidade.
E uma outra possibilidade, então, a primeira possibilidade. Replicação seria tipo fazer um Ctrl-C, Ctrl-V desse 5% diversas vezes, né? Isso mesmo. Um Ctrl-C, Ctrl-V diversas vezes. Então, a primeira possibilidade seria replicação das amostras das ou da classe de menor quantidade de amostras. Beleza? Uma segunda possibilidade é, vocês lembram quando vocês faziam uma, voltando lá no algoritmo genético, quando vocês faziam uma mutação, vocês aplicavam uma variável lá, é, uma, usavam uma variável aleatória de distribuição normal, vocês lembram? Sim. Sim. Então a gente consegue usar aquela mesma ideia para fazer com que esses 5% de amostras aí, elas tenham uma variação, um ruído gaussiano nelas, em todos os dados, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou replicar aplicando o ruído gaussiano. Replicação das amostras aplicando um ruído gaussiano. Tem um N extra aí. Tá joia? Ficou claro para vocês entenderem como que ocorre o motivo da gente ter que aumentar a quantidade de amostras da classe 2? A gente entendeu dois motivos e agora a gente viu duas formas possíveis aí de fazer essa replicação. Uma é simplesmente fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, como o Simon disse, e outra é fazer uma replicação, mas aplicando um ruído gaussiano, parecido com aquela mutação que a gente aplicava lá no algoritmo genético. Tá certo? Então, se a gente voltar na nossa base de dados, nós percebemos claramente que ela tem 357 para 212 malignas. Quando vocês replicarem, eu quero que vocês percebam se está melhorando, se o algoritmo está aprendendo mais, se aquela taxa de erro lá está diminuindo. Tá certo, gente? Então tá bom. Então a primeira coisa que a gente ficou de aprender hoje era o balanceamento das classes, né? Agora eu vou passar para vocês o erro quadrático. A maioria das redes neurais atuais, ela não aplica um erro igual a gente está aplicando. Então deixa eu voltar aqui e abrir o Eclipse. Vamos lá. Beleza. O nosso MLP, o cálculo do delta aqui, do delta da camada de output, ele é a derivada da sigmoidal vezes o erro. O que a gente faz aqui? Eu quero que vocês verifiquem que isso aqui traz um resultado melhor. Na literatura, eles falam que traz um resultado melhor. No Java, não aceito isso aí para fazer exponencial, tem que usar um math poll, né?
Pessoal, não tô vendo muito bem como que isso vai mudar as coisas, além de só deixar o número do erro um pouco mais gordo. Não tem erro negativo também, sim. Tem uma explicação do porquê que isso vai melhorar. Se vocês repararem, o erro de cada neurônio, a gente tem um neurônio aqui. E aqui é a saída. O erro de cada neurônio pode ser, no máximo, o valor igual a 1, o erro de aproximação. Vocês concordam? Se eu precisar de uma saída igual a 0, como uma função daqui é sigmoidal, o máximo que pode ocorrer de erro é sair 1. 1 menos 0 é 1, o erro em valor absoluto, não é verdade? Vocês concordam comigo? Quê? Ficou confuso o que eu falei? Mais ou menos. Então vamos voltar lá. Repete, fazendo favor, Douglas. Ó, eu aplico as entradas aqui. Obtenho uma saída O. Tá certo? O máximo de erro que eu vou conseguir nessa saída aqui é 1. Erro de aproximação. Vocês concordam comigo? Sim, sim. Beleza? Olha, se sair 0 e minha saída desejada for 1, erro 1. Se sair 1 e a minha saída desejada for 0, erro 1. Qualquer coisa diferente disso, o erro vai ser um pouquinho menor, o erro no máximo o erro vai ficar entre 0 e 1. Vocês concordam comigo? Sim, sim. Beleza. Vocês concordam comigo que se o valor de erro ficar em 0,8 e eu tiver um outro valor de erro de 0,2, na hora que eu treinei uma amostra e deu erro 0,8, o erro que eu vou usar é esse. Na hora que eu treinei uma amostra e o erro deu 0,2, o valor que eu vou usar é esse. Então, isso aqui é um erro proporcional. Quando a gente calcula o delta lá, ele é proporcional ao erro de saída do neurônio. Tá certo? Eu não quero fazer isso. Eu quero que, quando ocorrer esse tipo de erro, o valor que eu vou fazer a correção seja muito superior, seja desproporcional a este. Que eu corrija mais os meus pesos quando isso ocorre e menos quando isso aqui ocorre. Tá certo? Porque se eu aplicar um threshold em 0,2, o meu erro vai ser 0 em classificação. Se eu aplicar o meu threshold num erro de 0,8, o meu erro de classificação vai ser 1. Então, eu preciso de corrigir muito mais uma amostra que dá 0,8 de erro de aproximação do que uma amostra que dá 0,2. Ficou confuso isso? Se ficou confuso, eu explico de novo. Ficou. Ficou, né? Então tá bom. Vamos voltar aqui então. Explique de novo. Vocês concordam o seguinte: a amostra aqui era para ser a saída 0. Saiu 0,8. A amostra aqui... Deixa eu voltar de novo. A amostra aqui era para ser saída 1. Saiu 0,2. O meu erro é 0,8. Vocês concordam comigo? Tranquilo. Sim. Sim. A minha amostra aqui, a saída era para ser 0. Saiu 0,2. O meu erro é 0,2. Tá certo? Tá tranquilo? Até aqui a gente já conhece. Esse aqui é o meu erro de aproximação. Se eu for calcular o meu erro de classificação,
eu aproximo isso aqui de zero. Aqui eu estou errando uma amostra. Vocês concordam? Concordo. E o meu erro de classificação para essa amostra é zero. Vocês concordam comigo? Sim. Então, eu não vou corrigir os pesos sinápticos de forma proporcional, 0,2 para 0,8. Eu quero corrigir desproporcional, eu quero corrigir os pesos sinápticos de forma muito mais forte quando eu tiver um erro de classificação do que quando eu não tiver erro de classificação. Vocês entenderam? O que vocês acharam? É por causa do threshold que dá essa aproximação para um número inteiro, né? Isso, é o threshold. Se eu aplicar um threshold aqui nesse valor de saída obtida, ele vai para 0, 0 menos 1, 1, 1 erro. Se eu aplicar o threshold nessa saída aqui, ele vai para 0, 0 menos 0 em valor absoluto dá 0. Então, olha, eu tenho um erro de aproximação de 0,8 e um erro de classificação. Um erro de aproximação de 0,2 e 0 erro de classificação. Eu preciso de ajustar de forma mais intensa quando isso aqui ocorre do que quando a linha de baixo ocorre. Faz sentido Ok. isso, não faz? Faz, não faz, gente? Sim. Então tá Mas bom. agora como? Vai fazer mais de um mi, por exemplo? Não, quando eu pego este erro e elevo ao quadrado, ele dá quanto? 0016, não. 0064? É isso? É isso. Isso. Fácil. Ou 0,64? Acho que é 0064. Eu vou conferir aqui um segundo. Zero 64, isso mesmo, Douglas. Isso. E quando eu faço 0,2 vezes 0,2 dá quanto? 004. Então, vocês concordam que eu estou usando um erro bem maior em relação a este de baixo do que existia antes nessa relação aqui atrás? Mas não ia usar todos os erros para fazer correção de um jeito ou de outro? Não, você pode perceber que, olha, a proporção deste erro que eu estou utilizando para calcular o delta com a amostra que eu estou acertando na classificação é uma proporção de 4 vezes maior. Você concorda comigo? Na hora que eu vou calcular o delta, se eu utilizar saída desejada menos saída obtida, vai dar 0,8 para esta amostra, quando eu estiver treinando essa amostra. Saída desejada menos saída obtida em módulo, eu vou estar utilizando esse valor. É uma proporção de 4 vezes maior. Quando eu elevo este número, este erro aqui ao quadrado, ele vai para 0,64. Tá certo isso, gente? E quando eu elevo este número ao quadrado, ele vai para 0,04. Então, a proporção aqui, a razão entre um número e o outro, que era de 4 vezes aqui, passou a ser mais de 10 vezes. Vocês concordam comigo? Sim. Então, se eu utilizar este erro quadrático aqui, isso implica que eu não vou perder tempo em ajustar tanto os pesos sinápticos para esta amostra que eu estou classificando corretamente e vou ajustar de forma um pouco mais intensa do que a amostra que eu acertei para essa amostra que eu estou errando aqui. Vocês entenderam? Sim, faz sentido. Faz sentido, não faz? Então, eu quero que vocês aplicam esse erro quadrático aqui. Então, por isso que eu mudei aqui o meu código-fonte. Coloquei aqui a derivada da sigmoidal. E o meu erro, onde era simplesmente saída
desejada menos saída obtida, agora eu estou elevando ao quadrado. Ok, beleza. Ficou claro isso para todos? Ficou. Alguém quer questionar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Uma última pergunta aqui, não deu para entender muito bem por que elevar ao quadrado esse erro. É para aumentar a discrepância entre eles? Sim, você pode perceber que quanto maior, quanto mais próximo de 1 o número estiver, elevando ao quadrado, ele vai ser sempre muito superior àqueles números que estão próximos de zero. Deixa eu voltar aqui. Ó, você pode perceber, olha, se eu elevar esse número ao quadrado, eu reduzo ele drasticamente. Se eu elevar um erro grande ao quadrado, eu reduzo ele, mas reduzo pouco. A proporção entre eles ficou de mais de 10 vezes. Isso implica que, quando eu treinar essa amostra novamente, eu vou ajustar muito pouquinho o meu peso sináptico, os meus pesos sinápticos, porque eu já estou acertando ela praticamente. Para que eu vou ficar desgastando os ajustes no peso sináptico? Para que eu vou ficar querendo reaprender ela, né? A gente evita isso, não evita? Nós, seres humanos. Agora, quando eu estou errando muito, é a mesma coisa quando vocês pegam a matéria inteira e você está errando muito, só 5% dela. Você vai lá e fica lendo ela para tentar ajustar seus pesos sinápticos mais nela. Aí depois vocês voltam e passam no 100% inteiro. Ou eu errei alguma coisa ainda do que eu estava acertando. Deixa eu repassar tudo de novo aqui. Mas continua errando mais ainda esses 5%. Aí você treina ele mais vezes, não é isso? Nós, seres humanos, nós fazemos isso. Então, isso é uma tentativa de trazer essa característica aí para a rede. É meio, ô Douglas, eu não sei se eu estou errado, mas é meio aquela ideia que quando você está chegando nas últimas gerações do AG, você começa a diminuir aquelas modificações justamente para que agora o ajuste seja mais fino, né? Ou não? Sim. Na verdade, é para que o ajuste seja de forma menos agressiva naquelas que eu estou acertando tanto e um pouco mais agressiva naquelas que eu estou errando tanto. Para me dar uma atenção maior àquelas que eu estou errando mais. É isso que a gente faz, né? A gente está com um monte de coisa para aprender e a gente dá uma atenção maior àquilo que a gente erra mais. A gente tenta ajustar os nossos pesos sinápticos, na nossa mente, mais para aquilo que a gente está errando mais. Entendi. Não é verdade? Beleza. Douglas, Obrigado. você pode voltar para o código aí só um segundo, por favor? Posso. Beleza, obrigado. Não joia de nada. Então, essa aí é uma segunda alteração aí, uma segunda estratégia para a gente melhorar a nossa rede neural. Eu nunca fiz o teste, nunca li em lugar nenhum, em falando a elevar o cubo. Não sei se dá resultado, provavelmente não, porque eu só li só erro quadrático. Tá certo? Que mais? Vou fazer isso a mesma coisa para os deltas da camada intermediária. Tá certo? Quando eu for... Não, eu não sei se faz sentido, não. Eu acho que quando eu fiz, eu não fiz a mesma coisa aqui embaixo, não. Não fiz. Eu só fiz só aqui na camada de saída, só nesse delta aqui. Somente aqui que eu fiz isso. Tá certo? A camada intermediária, quando eu fui implementar o que estava dizendo na literatura, eu não fiz a elevação nenhuma. Seria pegar os deltas da camada de saída e aplicar um quadrado nele, alguma coisa do tipo. Não fiz isso. Então, dos quatro itens que eu tinha para falar, foi falado sobre balanceamento, foi falado sobre o erro quadrático, e agora eu vou falar a respeito desse valor desejado deslocado de 0,05. Tá certo? Isso aqui eu apliquei em uma base de dados recente, há uns 2 meses atrás, e deu um resultado assim bem melhor. E eu vou explicar o porquê. E o que significa isso também.
Antes de eu passar para o próximo, mais algum questionamento? Não. Não? Tá bom. Vamos lá. É o seguinte. A sigmoidal tem este comportamento. Para aproximar de 1, a minha sigmoidal... Opa, tá meio desproporcional aqui, gente. Deixa eu desenhar de novo. O meio fica aqui. Começa a subir aqui. E assim, ficou melhor. A minha sigmoidal. Vocês concordam que cada neurônio que a gente tem usado, quando a gente usa sigmoidal, a saída ela é 0 ou 1. Tá certo? Para eu alcançar uma saída desejada 0, costuma eu ter que ir aproximando, mexendo nos pesos sinápticos, a ponto que o meu peso sináptico começa a crescer tanto para que isso aqui tenda a infinito e realmente eu aproxime de 0. Espera só um pouquinho, tá passando um caminhão aqui. Coisas da aula online. Então, olha, às vezes eu preciso de ajustar tanto os meus pesos para aproximar de 0, que eu faço com que os meus pesos vão tendendo ao infinito para que a minha saída da sigmoidal seja 0. Vocês percebem isso? Alguém tem algum questionamento? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Então eu vou prosseguir. Mas eu vou prosseguir repetindo de novo. Olha, eu tenho uma sigmoidal aqui. E para ela aproximar de 0, essa sigmoidal aproximar de 0, às vezes eu tenho que ajustar um peso de forma tão absurda, grande, de forma que o valor que vai entrar aqui na minha sigmoidal seja um valor próximo de infinito negativo, para aproximar de 0. E às vezes eu quero aproximar de 1, e para aproximar de 1, isso aqui toca no 1 só no infinito positivo. Eu tenho que colocar um valor, um peso aqui tão absurdo, absurdamente grande, para que eu esteja realmente aproximando de 1, sendo que eu já estou acertando a minha amostra. Vocês entendem? Eu já estou classificando corretamente a minha amostra e eu fico ajustando o peso, porque a minha tentativa é aproximar ele de 1. O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Que? Não, acho que faz sentido. Isso. Olha, para a saída da sigmoidal ser 0, exatamente 0, a entrada da função tem que ser infinito negativo. Para eu conseguir um infinito negativo, eu tenho que colocar um peso absurdamente grande, ou infinito, claro. Para eu conseguir uma saída igual a 1, aqui na minha sigmoidal, eu tenho que colocar um peso absurdamente grande, ou infinito, de forma que eu consiga o infinito positivo e consiga 1. Então, eu vou ajustando os meus pesos, sendo que eu já estou classificando corretamente, desnecessariamente. É a terceira vez que eu falo. Vamos ver se... Então, Vocês entenderam isso? esse método basicamente dá um empurrão no gráfico. Tenta usar um ajuste fixo. Aqui, a rede vai tentando achar pesos cada vez maiores para aproximar de 1 e pesos cada vez maiores também para aproximar de 0, seja ele negativo ou positivo.
Isso dá um desgaste na rede, a rede fica tentando ajustar os pesos, sendo que ela já está acertando aquela amostra. Qual é a alternativa? A alternativa é, eu vou lá na minha base de dados, esse aqui é o meu Y, esse aqui é o meu X barra, eu vou lá na minha base de dados, onde for 0, eu coloco 0,05. Onde for 1, eu coloco 0,95. A literatura me fala esses valores? Não, a literatura só me fala que é melhor eu não usar o valor 0. É melhor usar um valor próximo de 0. É melhor eu não usar o valor 1. É melhor eu usar um valor próximo de 1. Esse valor aí é o que eu uso geralmente. No que eu faço aqui, nos trabalhos práticos que eu mexo. É bom porque 1 e 0 eles têm pouca margem para alterar, né? Sim. Aí o que acontece? Quando eu estou encontrando pesos que não são absurdamente grandes, mas são pesos que, multiplicado pelos x e aplicado à minha sigmoidal, vamos supor que eu encontro um valor aqui, que já está próximo do meu 0,95. Eu não vou ficar desgastando mais com esta amostra. Você está entendendo? Eu não vou precisar de ficar ajustando os meus pesos de forma absurda para chegar próximo de 1. Eu já cheguei próximo de 0,95. Sem tanto ajuste de peso assim. Eu vou me preocupar e vou ajustar os pesos agora mais para aquelas amostras que deveria ser 0,95 e está no 0,7, no 0,8, que deveria ser 0,95 e está no 0,4, 0,3. Vocês estão me entendendo? Então, uma das técnicas utilizadas, ou uma das estratégias utilizadas no treinamento da rede neural é deslocar o valor desejado em 0,05, que é o que eu uso. A literatura não sugere esse valor. Tá certo, gente? Tá, tranquilo. Beleza. Outra estratégia é a normalização dos dados. É a última estratégia que eu vou falar dela hoje. Normalização dos dados. O que ocorre? Vamos supor que eu tenho uma base de dados parecido com aquela Breast Cancer Wisconsin, que é o que vocês vão usar. Aí aqui tem uma coluna que fala o peso da pessoa. Cada amostra é referente a uma pessoa. Então eu tenho o peso aqui dela, que é medido em quilos. Geralmente quilos vai de, vamos supor, para uma pessoa adulta aí, vai de 55 quilos até 120, 130, e o céu é o limite, né? Então, cada amostra aqui é referente a uma pessoa. Essa primeira coluna é referente ao peso daquela pessoa. Essa segunda coluna é a altura ou estatura da pessoa. Que é medida em metros. Não, a altura aqui está escrito péssimo, né? Mas vai ficar assim mesmo. Que é medida em metros. Vocês concordam que, por exemplo, eu tenho 95 quilos. E eu tenho 1,78 m.
Tá certo? Vocês concordam que esta coluna tem umas... Vou usar um termo aqui que eu nem sei se é o termo correto. Ele é bem mais significativo do que essa coluna. 95 quilos, aí tem outra amostra aqui de outra pessoa com 80 quilos, 85, 79, 105 quilos, e a altura geralmente fica abaixo dos 2. Então, se eu tenho um neurônio que recebe hora em quilogramas, que vai de 50 até 150, digamos assim, e na outra, no X1, eu recebo metros, os pesos, às vezes aqui em cima, eles vão ser ajustados desproporcionalmente aos pesos de baixo. Isso aqui vai ter o valor de entrada aqui vai ter um significado muito maior do que os valores de entrada aqui. O que vocês acham disso que eu falei? Faz sentido? Faz sentido. Ó, de 1 para 95 a diferença é muito grande. Então, geralmente, o que a gente faz? Para facilitar, eu não gosto muito de usar isso aqui, não. Por que eu não gosto de usar? Se em algum momento eu tiver que colocar uma amostra fora da minha base de treino, para normalizar ela, eu perco alguns valores. Como que é feita a normalização? A normalização é, eu pego o menor valor dessa coluna, vamos supor que é 50, o menor valor. Pego o maior valor dessa coluna, vamos supor que é 110. Aí, o que eu faço? Se é 50 o menor valor, o 50 passa para 0. Se é 110 o maior valor, 110 eu passo para 1. Todos os valores entre 50 e 110, eu distribuo eles proporcionalmente entre 0 e 1. Ficou claro isso, gente? Sim. Então, por exemplo, 50 para 110, eu tenho 60 unidades aqui. O valor 80, proporcionalmente aqui, ele vai ser o valor 0,5 aqui. Se eu distribuir entre 0 e 1. Faz sentido isso? Ele está no meio certinho. Entre 50 e 110. Então, ele tem que ser 0,5. O meu 50 é 0, o meu 80 é 0,5, o meu 110 é 1. E eu faço a mesma coisa com a altura. Pego o menor valor aqui, vamos supor que o menor valor é 1,40 m. E o maior valor aqui é 1,90 m. Eu transformo os valores, o valor que é 140 em 0, o valor que é 190 em 1. Eu tenho 50 unidades de distância aqui, significa que 40 mais 25 dá 1,65 m. Então, se eu pegar 1,65 m, eu tenho que transformar ele num valor de meio aqui. Vocês estão percebendo que eu estou normalizando todos os meus dados entre 0 e 1? Sim. Então, eu estou deixando... Pode falar. Assim, é só uma possibilidade, eu quero saber quais as consequências disso. O que você acha de, em vez de a gente normalizar entre o mínimo e o maior, a gente normalizar entre o mínimo menos um offset e o maior mais um offset? Porque eu imagino que possa existir um dado fora da curva aí, em uma outra base de dados de teste, por exemplo, e essa normalização talvez não se aplique a ela. Ou a gente pode colocar o sistema em produção e ter um dado que a gente não esperou durante o treinamento. Eu concordo com você. Quando o valor ele é maior, eu consigo, na normalização, colocar 1,2, 1,3. Mas quando o valor é menor, aí colocar valores negativos aqui, sendo que eu não treinei a rede com valores negativos, é um pouco ruim. Então, esse offset aí seria interessante, sim.
Concordo com você. Se eu supor que a minha base de dados não haverá, no universo de possibilidades, uma pessoa com menos de 30 quilos, e que não haverá, no universo das minhas possibilidades, uma pessoa acima de 200 quilos, eu poderia trabalhar com essa faixa. Eu concordo com você. Isso é uma coisa interessante a ser feita, assim. Tá certo? Então, eu consigo normalizar a minha base toda. Se eu não me engano, a função de normalização, dado um valor xi qualquer, ele é igual a x máximo, xi máximo. Deixa eu tentar, eu vou tentar lembrar aqui da... Não, não é xi máximo, não. Lembrei. É o meu xi menos xi mínimo dividido por xi máximo menos xi mínimo. Tenho quase certeza que é isso. Vamos ver na internet se a gente acha isso. Normalização de dados. Não, não é normalização em banco de dados, não, da disciplina lá de banco de dados, não. É normalização de dados. Tá mais para isso aqui, ó. Essa é de banco de dados mesmo, Douglas. Esse aqui é de banco de dados, né? Não, aquelas 3 normalizações, não é isso? Que a gente aprende em banco de dados. Isso, um FN, 2 FN. Vamos colocar aqui, normalização. Acho que ali embaixo em estatística deve ser o que você está procurando, o link ali embaixo. Redes neurais. Isso aqui é uma forma mais genérica, se eu quiser colocar. Não, não tá aqui também não. Aqui veio a fórmula. Em alguma parte do PDF aqui veio uma fórmula. Normalização. É a minha entrada menos o mínimo, o máximo dividido pelo máximo menos o mínimo. É isso mesmo. Se normaliza entre 0 e 1. Tá certo, gente? Então é isso mesmo, olha. A minha é igual a minha entrada menos o mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo. É a minha entrada menos o mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo. Então tá bom. Mínimo da entrada seria o resultado esperado, o mínimo seria o menor resultado obtido, né? Isso. Então, como que eu obter... Se tiver uma amostra aqui com valor de, sei lá, 79 quilos, eu vou transformar a minha base de dados, esse valor 79,
para aquela coluna I, vai ser 79 entra aqui, menos o meu mínimo, que é 50, dividido por 110 menos 50. Tá certo? Eu tenho outra informação aqui que não é 79 nessa coluna aqui, que é, sei lá, 63. Então, o meu 63 vai entrar aqui na função de normalização, que vai ser 73 menos 50 dividido por 110 menos 50. E assim por diante. Então, eu trabalho com a minha base de dados antes de começar o treino. Eu normalizo a minha base de dados antes de começar qualquer treino utilizando a rede neural. Ficou claro isso, gente? Sim, ficou claro. Sim. Ô Douglas, só uma dúvida rapidinho. Aquela estratégia anterior, qual que é o nome dela mesmo? Aquela do 0.05? Eu tenho colocado aqui, eu não achei ela na literatura, não, mas eu já li isso há muito tempo atrás e funciona muito bem. Eu coloquei aqui valor desejado deslocado com 0,05. Eu posso até Beleza. achar o nome correto na literatura. Se eu não me engano, naquele livro do Simon Hayek que eu li isso. Tem Beleza, eu algumas, conheço esse livro. tem algumas estratégias lá que são mencionadas para melhorar o aprendizado da rede neural. Então, beleza, obrigado. Tá certo? E a normalização. Por enquanto, hoje eu só vou ficar só nessas 4 estratégias aí. Tá certo? E a base de dados que vocês vão me entregar é a base de dados Breast Cancer Wisconsin, que é o que eu ia passar para vocês. Enunciado aí, prática com a base Breast Cancer, que seria hoje. A partir de amanhã eu acompanho vocês. Vocês me entregam na segunda-feira da semana que vem. É isso mesmo, dia 1º. Tá certo? Deixa eu ver. Era para me ter passado normalização no dia 8. Eu passei agora. Ajuste dos pesos pelo quadrado do erro, eu passei hoje. Eu não falei sobre o Ni dinâmico. Na próxima aula eu falo, que é o coeficiente de aprendizado. E o valor desejado deslocado de 0,05. Tá certo? E falei sobre a aplicação da balanceamento via código aqui, que vocês vão fazer via código isso. O balanceamento das cargas. Deixa eu só falar para vocês. Recentemente eu tive com uma base de dados financeira, mexendo na base de dados financeira, e eu pude perceber, foi para... quando eu uso uma série histórica, e eu quero fazer uma previsão em cima dessa série histórica. Então eu tenho mexido muito com o mercado financeiro recentemente. Então, a minha entrada é os últimos dias, alguns valores dos últimos dias, e eu tento prever se o ativo ou a ação vai subir ou vai descer. Tá certo? E eu pude perceber que, na maioria das vezes, quando eu não uso a rede neural e aplico lá um setup qualquer, a maioria das vezes eu erro. Eu erro e assim por diante. Quando eu pego as vezes que eu acertei e faço um balanceamento, mas não um balanceamento como nós vimos aqui, eu pego as amostras que eu acerto e coloco elas com um valor bem maior das amostras que eu erro, a minha rede aprende melhor, ela prevê melhor a série temporal. Tá certo? Então vamos supor, eu tenho 50 amostras, 100 amostras que eu erro na minha operação na bolsa. E eu tenho 50 amostras que eu acerto. Se eu pegar essas 50 amostras que eu acerto e transformar e replicar ela em 200, eu prevejo melhor a minha série temporal. Tá certo, gente? Então, Tá certo. a gente pode brincar com esse balanceamento à medida da necessidade dos dados. Beleza? Eu vou encerrar a aula por hoje. É isso aí. Vocês
podem baixar aí a base de dados, essa Breast Cancer Wisconsin aqui. Deixa eu dar uma olhada no data folder aqui, que eu não Pessoal, a próxima entrega é para quando mesmo? Próxima entrega ficou para o dia 1, se eu não me engano. Beleza. Beleza. Aqui, ó, dia 1/3. Esse 1.4 aqui, eu vou mexer nele. Talvez eu vou transformar esse 1.4 e 1.5 e esse 1.6 como sendo tudo a mesma coisa, mais para frente. Tá, joia? Vocês vão entregar esse 1.3 aqui, que é no dia 1/3. Esse 1.4, 1.5 e 1.6, talvez eu vou transformar ele numa coisa só. Tá certo? Certo. Então tá joia. Mais alguma pergunta, gente? Ô Douglas, Depois a entrega do 1.2 foi só até dia 18 mesmo? Não, vocês podem entregar. Eu posso... Oh, eu nem coloquei aqui para fazer a entrega do 1.2. Você colocou pro dia 18. É porque eu tava querendo te perguntar um negócio que eu terminei o meu, mas eu fiquei com uma dúvida lá no final. Aí depois que acabar a aula, se você puder me responder. Não, com certeza. Com certeza. Eu vou até parar aqui a gravação.